E por falar em medidas cautelares, um tema que também eu gostaria de puxar aqui. Claro. Hoje a gente tá bastante pauta quente Pauta quente. e assuntos bem espinhosos pra Sim, gente sim. discutir. Nas últimas semanas teve uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, Alexandre de Moraes, você está convidado aqui para o recurso, tá? Você está convidado. Exatamente. Impondo, decretando as medidas cautelares em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Uhum. Assim, eu particularmente gostaria de ouvir sua opinião também, mas assim, eu penso da seguinte forma. As motivações que impuseram as medidas cautelares é uma discussão que eu imagino que é muito no âmbito da política, Uhum. que é muito difícil, que assim, você vai ter um lado que vai entender que é completamente razoável e vai ter outro lado que vai entender que é absurdo, Sim. enfim. Mas, particularmente no meu entender, se eles impuseram, se eles confessam Uhum. expressamente que eles estão tentando impuser barreiras para que não tenha um desfecho desfavorável ao ex-presidente, isso pode, em tese, ser considerado um crime de obstrução de justiça. Então, assim, eu acho que é um ponto Eu enxergo pacífico. da Um mesma forma. ponto pacífico dessa forma, é difícil Uhum. realmente. Eu entendo que é legítimo qualquer pessoa de qualquer lado político entender que um juiz está atuando de uma forma errada, Isso é a antiética, democracia. você está impondo uma punição Uhum. indevida. Eu acho que é perfeitamente legítimo eles irem recorrerem a organismos multilaterais para buscar, eventualmente, uma pressão internacional para que tenha um desfecho diferente. Uma questão da democracia, uma liberdade deles, mas quando a gente entra realmente numa questão entre dois países em si, um Uhum. conflito diplomático, aí eu já acho que é uma situação um pouco mais espinhosa. Mas, enfim, é a realidade. Mas, assim, o que eu acho que é mais controverso das medidas cautelares, que até gostaria de ouvir sua opinião Uhum. depois, é a questão da aplicação do Poder Geral de Cautela, que a gente sabe muito bem que é um instituto dentro do processo civil e foi meio que introduzido, de certa forma aceito na jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, Uhum. que é a questão da proibição de você utilizar as redes sociais, inclusive por meio de terceiros. Que aí já entra, que é uma coisa que você proibir já uma pessoa de usar as redes sociais já é uma questão espinhosa, da questão da liberdade, e você proibir que terceiros também, que uso através de terceiros também é uma questão muito controversa, até quais são os limites dessa decisão, quais são os possíveis efeitos, assim, é uma questão espinhosa, entende? Assim, porque, assim, até que ponto vai a decisão? Eu entendo que o ministro Alexandre de Moraes acertou, que no outro próximo despacho ele tentou explicitar, deixar mais claro que era realmente, que eu acho que era necessário mesmo, que, olha, vamos deixar claro, é permitido ele realizar entrevistas, é permitido que ele participe, eventualmente, de eventos públicos e privados, no meu entender, na decisão, que a conclusão que me fez chegar é que não seria permitido que ele produzisse um conteúdo, por exemplo, até mesmo uma entrevista, ele falasse o que ele quisesse falar e virasse um corte, eventualmente, e isso fosse parar na mão de vários correligionários políticos dele, até parentes, publicassem isso nas redes sociais e como se ele estivesse dando um recado Uhum. enfim, para o tribunal, eventualmente para as figuras internacionais, nos As Estados massas Unidos, também. para a própria população em Uhum. si. Porque, assim, eu entendo que é sempre temerário, difícil a gente utilizar, a gente fazer uma aplicação analógica no âmbito do processo penal. É difícil, porque a gente está lidando com a liberdade da pessoa, a garantia constitucional. Eu entendo e eu respeito quem seja contra isso, mas também a gente tem que ser advogado do diabo, novamente. Uhum. A gente tem um código de processo penal analógico no mundo que é digital. Sim. O legislador ele não estava prevendo que o poder que uma rede social tem. E assim, é uma coisa eu com a minha rede social, assim, privada, tecer comentários ou críticas ao magistrado, a um promotor, ou um delegado ou um agente policial. Outra coisa é uma pessoa que tem 100 mil, 1 milhão, 5 milhões, De fato. 10, 20, 30 milhões de seguidores. Qual o impacto que essa pessoa tem na realidade? Qual o impacto que um conteúdo que ela posta tem de influenciar a sociedade, influenciar os seus aliados políticos? Então, assim, é uma questão complexa, Uhum. né? Mas aí eu até passando a palavra para você, eu queria ver Uhum. como você está enxergando isso. Cara, é muito difícil a gente dar uma opinião agora, nesse momento, né, sem um pouco de viés político. Eu, na Sim, minha visão, assim, é aquilo que você falou. Como não somos advogados do Luan, também não somos de Bolsonaro, sim. né? Nem de nenhum deles ali que estão sendo investigados. E nem do Alexandre de Nem do Moraes. Alexandre de Moraes também, né? Mas, acho que a pergunta que a gente tem que fazer é, até que ponto a democracia vai? Acho que isso daí é muito importante. É confuso essa pergunta. Por que eu tô falando isso? Eu discordo do que o Alexandre de Moraes está fazendo, eu discordo da decisão. Tudo bem. Discordar, todo mundo pode discordar. Nós, como advogados, que trabalham diariamente com processos, com juízes, com ministros, com desembargadores,
a gente discorda o tempo todo. Graças a Deus, hoje a gente tem mais concordado, que a gente tem mais vencido do que perdido. Mas de vez em quando acontece. Mas até que ponto eu posso discordar? Essa é a grande questão. Uma coisa é você discordar e você ir para as redes sociais e falar, eu discordo, não sei o que lá. Outra coisa é você buscar sanções contra o seu próprio país por discordar. Sim, sim. Aí, meu amigo, eu acho que já vai um pouco além da democracia. Eu vejo como traição. Sim. Mas você tá falando com viés político. Não, tô falando como patriota que sou. Não patriota bolsonarista. Não sou bolsonarista, também não sou lulista, não sou petista. Petista eu sou assim, mas não posso mentir também, que eu sou filiado do PT. Mas, não posso mentir. Mas, de todo modo, eu não tô falando... Eu vou me jogar na bala junto com o Dr. Rafael, também sou, tá? Mas aqui estamos falando tecnicamente. Eu tô aqui muito como advogado do diabo, assim, mas eu endosso tudo que ele fala. Não, mas tecnicamente falando, eu enxergo dessa seguinte maneira. Tô falando questão do Eduardo, né? Do filho que foi pra lá e tá se vangloriando de ter, entre aspas, conseguido essas sanções. Aí eu já vejo como traição, entende? E entre aspas também, uma certa forma de coação. Então, primeiro ponto, isso aí depois a gente pode falar sobre as medidas cautelares. Sim. Em relação a esse primeiro ponto, que eu achei muito interessante você levantar, eu vejo como traição, entende? Uhum. Rafael, mas você acha que ali tem algum crime e tal? A gente pode depois avaliar melhor isso pra ver se encaixa, mas, cara, eu não acho que aí já é democracia, particularmente falando. Uhum. Eu acho que já extrapola um pouco. Porque acho que a democracia, tudo bem, você quer ir para outro país, você quer viver em outro país, mas a partir do momento que você tenta usar a tua influência com outro país, em um país muito maior economicamente, militarmente falando, o poderio bélico dos Estados Unidos a gente sabe que é o maior do mundo, é o maior investimento militar do mundo, são bilhões e bilhões, talvez até trilhões, não sei a cifra exata, mas, cara, você coloca o Brasil como alvo, por conta de uma decisão que, vamos ser sinceros, cara, se fosse aqui embaixo, se o Bolsonaro não fosse quem fosse, o Bolsonaro estaria preso. Desculpa falar, gente. Sim. Eu tô falando aqui a realidade do tribunal. Se fosse no TJ Rio, apesar que o Rio de Janeiro é bem né, de direito, mas se fosse no TJ Rio, nos tribunais de piso do Rio, seria como Oruan, cara. Ele estaria preso. Ele estaria preso. Rafael, mas você acha que teve tentativa de golpe? Eu acho. Sim. O processo ainda não acabou, posso estar enganado, ele tem o direito de ser processado devidamente, e tem direito ao contraditório, de se defender, e se estiver errado, no próximo episódio, ou quando sair a decisão, eu vou estar aqui e vou falar, gente, errei. Não tenho problema com isso, você me conhece. Problema de pedir perdão não tenho. Mas, vamos ser sinceros, se fosse aqui, se o Bolsonaro não fosse quem fosse, ele estaria preso. Tá? E a gente fala isso, aí a gente já entra também na questão das redes sociais. O que é a ordem pública? Entende? A ordem pública, cada um vai ter uma visão do que é. Eu entendo que, se é uma pessoa que... E nesse caso é a ordem econômica também. E a ordem econômica também. Caraca, genial. Cara. Genial. Porque, assim, aí a gente precisaria aqui de um sociólogo, de economista, mas será que nós não estamos vendo o começo de uma guerra econômica? Sim, sim. Talvez. E aí é aquilo. O que é uma guerra também? A gente precisaria aqui de um técnico específico para falar isso. Mas... Esse é o nosso próximo convidado. Vamos trazer o Cláudio que entende de relações internacionais. Cláudio, você está convidado. Nosso amigo Cláudio, forte abraço. Mas eu entendo dessa forma, entende? Porque assim, cara, o Bolsonaro, ele, não sei quantos milhões de seguidores que ele tem, mas com certeza são milhões. Eu não sei a cifra exata. Ele é um político que tem o maior engajamento do Brasil, assim. Com certeza. Acho que isso aí é muito difícil dizer que não. Não, eu também acho. E aí vem os filhos, vem a base de apoio dele. Sim. Então, assim, será que a gente vem nessa questão das redes sociais? Eu acho, na minha opinião, que talvez seja um pouco exagerada essa questão das redes sociais. Mas existe a possibilidade ali dele, né, de certa forma, instigar as massas. Sim. Né? Então, claro, eu não tô falando que ele tá fazendo isso, não é isso, gente. Não tô falando que ele está instigando as massas, nem nada disso. Até porque ainda tá em fase, né, de conhecimento, processo. A gente tá vendo, inclusive, a questão do 8 de janeiro. Mas será que... Aí é um questionamento, não tô falando que é ou que não é. Mas será que, se ele quisesse, ele não poderia instigar as massas, como a gente está vendo acontecer também, muita gente querendo a morte do Alexandre de Moraes, muita gente querendo que o STF feche. Só que, cara, muita gente não sabe que o STF é literalmente a última barreira da democracia. Sim. Então, assim, não tô falando isso, Rafa, mas você é jurista, você é da área, então você tá falando para defender. Não, tô falando porque realmente é a última barreira da democracia. Sim. E a gente vê isso através das ADPFs, ADI, enfim. Né? O STF é a última pessoa que tem o direito a errar. Eu entendo dessa forma. Assim, Na verdade, não tem o direito a errar, né? Sim, apesar de errar, ele não tem esse direito. Sim. Eu penso da seguinte forma, aqui eu acho que é impossível a gente usar todo o tema, porque qualquer trecho de uma decisão feita, nesse caso, da ação penal contra o Bolsonaro, os correligionários, dá um assunto para um episódio inteiro, se não dois. Sim. Mas assim, eu penso da seguinte forma, o ministro Alexandre de Moraes,
há essa concentração de atos, de decisões em desfavor de contra o Bolsonaro e contra seus aliados políticos, por uma questão que é a prevenção. A gente sabe, é um estudo que ele não tá que a pessoa que não está familiarizada, mas assim, no momento que ele começa as investigações, no momento que o inquérito cai no colo dele para investigar milícias digitais, supostos golpistas, essa matéria vai toda concentrada para ele. Sim. Tudo que qualquer fato novo vai concentrado a ele. O 8 de janeiro vai para ele, entendeu? Se você tem uma questão, se você está envolvendo uma pessoa que tem fórum privilegiado, é um deputado, essa prevenção a prevenção atrai a competência para o âmbito do Supremo. Sim. Entendeu? A gente pode questionar os limites da competência do Supremo para julgar determinadas matérias. Será que o Bolsonaro deveria realmente ser julgado no âmbito do Supremo? Porque, assim, eu conheço juristas, inclusive gente de esquerda, petista, enfim, que entende que a competência não deveria ser do Supremo. Eu entendo que sim. Não, eu particularmente também entendo. Eu penso da seguinte forma, uma vez que você tem uma questão de ordem em nome do Supremo que entende que a competência, que o inquérito, no momento que havia, por assim dizer, a competência, as pessoas tinham fórum privilegiado na época que foi instalado o inquérito, esse fórum privilegiado se estende na ação penal, mesmo que haja uma perda superveniente do mandato, eu entendo que isso é um ponto vencido. Você pode questionar até que ponto é legal, que é saudável para as instituições você haver um cavalo de pau da jurisprudência com a questão do foro privilegiado. E, cara, não só isso, não só a questão do foro privilegiado, a questão do crime em si, entendeu? Sim. Estavam tentando, literalmente, dissolver os poderes, cara. Sim, dissolver o Estado Democrático de Direito. Sim. Então, por conta disso, o Estado Democrático de Direito não pode ser julgado só por um juiz do TJDF, né, no caso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, né, que seria ali entre aspas, né, se não fosse lá, seria ali, cara, tem que ser o STF. Em razão disso, porque assim, houve ou não houve uma tentativa de golpe. Gente, isso aí, a gente não tá falando se houve, eu acho que sim, eu acho que não, a gente sabe que quem vai bater o martelo no final não seríamos nós aqui no Cabe Recurso. Não é isso. Mas em razão do possível crime, do suposto crime, tem que ser, cara, tem que ser. Sim. Entendeu? Pelo tamanho, pela magnitude. Né? Não é uma questão só ali do TJDF, não é uma questão só do TJRJ, não é uma questão do TJSP, é uma questão do Brasil, entende? Do Brasil. Mas não houve golpe, foi só uma conversa, mas eu pergunto, se tivesse dado certo? Sim. Né? Enfim. Agora, em relação às cautelares, cara, pelo amor de Deus, vamos ser sinceros. Tá mamãozinho com açúcar, pô. Vamos ser sinceros, gente, vamos ser sinceros. Eu tô falando aqui porque a gente né, tanto eu quanto o Douglas, acho que quem não acompanha, nós somos sócios também, não só aqui no Cabe Recurso, mas também temos um escritório aqui já desde sempre, né, Douglas? E somos amigos desde o primeiro dia de faculdade. Exatamente. Nunca tivemos uma discussão aí, Douglas, graças a Deus. Né? Mas nós pegamos... Só de futebol. Futebol, que ele acha que o Neymar foi mal com o Ronaldinho Gaúcho, e isso daí, vamos ser sinceros. Não, vamos tirar isso aí, porque senão vai acabar com o tempo todo o episódio. Caraca, já tem 40 minutos. Pois é. A conversa vai fluindo. Mas a gente tá aqui, cara, no dia a dia pegando os pequenos, né, os pequenos supostos traficantes, pequenos supostos contraventores, pequenos supostos bandidos, pequenos supostos homicidas, e a gente sabe que por muito menos, por questões muito menores, às vezes a gente tem uma prisão preventiva decretada. Com certeza. Entende? Sim. Então, assim, temos casos hoje de pessoas que foram presas, por exemplo, com 20 gramas de cocaína e pegou uma cadeia terrível, nunca saiu da cadeia, não teve a oportunidade, tenta um habeas corpus, não dá, sobe com recurso, um recurso no habeas corpus, não dá. Não vai, entende? Às vezes, por menos, muitas pessoas, ao ouvir o Marco Aurélio, né, o ex-ministro falando, mas pela instituição da presidência tinha que ter um certo respeito e tal, cara, o Lula ficou preso. Assim, e houve críticas na época, e mesmo assim ele foi preso. Assim, eu acho difícil, é muito complicado. É muito complicado. Eu acho que sempre que você envolve paixões políticas, a decisão do juiz vai sempre cair sobre questionamento. Sim. Eu acho que isso é inevitável. Não, é claro, isso é normal. Eu acho que muitas vezes as pessoas muitas vezes não enxergam que não é muito apenas o ministro Alexandre de Moraes, tem uma personificação muito grande da figura dele. Sendo que todas as decisões praticamente que ele dá são reavaliadas pelos seus pares. Tanto na questão das medidas cautelares, a maioria entendeu que era correto. Houve o voto vencido do ministro Luiz Fux. Mas foi o voto vencido, ele houve o direito dele entender de uma forma diversa. E tá tudo bem, faz parte da democracia. De fato, e que bom que... Sim, é importante que hajam vozes dissonantes nesse caso. Toda unanimidade é burra, né? Existe esse ditado aí. E é bom que tenha, até mesmo para que não tenha essa discussão no futuro. Por teve um voto divergente, ninguém teve um pensamento diferente. Sim. Cara, vamos ser sinceros, cara. Eu falo assim, não falo por ser... porque você... Não, eu falo por ter experiência prática no processo penal. A gente vive isso todos os dias, cara. A gente vai em presídio. Inclusive, semana passada eu fui em alguns presídios, passei dias lá.
né? E a gente sabe que, cara, é uma realidade totalmente diferente, Sim. né? E você